Fala meus guerreiros, fala minhas guerreiras, eu estou muito animado para essa nossa terceira e última aula sobre o tema sistemas socioeconômicos. E nós vamos explorar nesse nosso encontro a proposta trazida pelo socialismo, que é também um dos grandes modelos socioeconômicos da contemporaneidade. Mas só para a gente fazer uma breve retrospectiva, nas nossas videoaulas anteriores, nós trabalhamos bastante a análise sobre o sistema capitalista. No nosso primeiro encontro, falamos da sua construção ao longo da história, que parte desde meados do Renascimento até o modelo atual do chamado capitalismo globalizado. Na nossa segunda videoaula, nós já demos um foco para uma perspectiva mais teórica. Em outras palavras, nós analisamos quais as contribuições feitas por Max Weber dentro da lógica do racionalismo, da racionalidade, me perdoe, trazida pelo sistema capitalismo e da sua ética, que parte também das versões puritanas, e até mesmo da crítica reconhecida por Marx e Engels quanto às próprias contradições inerentes a esse sistema. São visões teóricas cobradas muito dos candidatos quando se trata das provas de vestibulares. Nessa nossa terceira e última videoaula, a proposta é de que nós analisemos o modelo socialista. Estou falando aqui do socialismo tido como real, ou socialismo que parte das inspirações marxistas e acabou sendo implantado em alguns sistemas sociais na história recente. Por isso, vamos entender que esse socialismo abordado aqui na nossa videoaula vai ter as suas primeiras ideias construídas lá no século XVIII, até em meados do século XIX, momento de grande crítica por parte principalmente dos alemães em relação ao liberalismo francês. Aqui, segundo Karl Marx, também já abordado na nossa videoaula anterior, Marx vai entender que dentro daquela literatura que surge no século XIX, todas mantendo em comum uma forte oposição às perspectivas liberais, Marx vai reconhecer a distinção entre os chamados socialistas utópicos, que para ele seriam autores muito mais baseados numa lógica ideacional do processo de reconhecimento da sociedade e de propor, na verdade, uma transformação para a mesma. E é por isso que Marx, em associação com seu grande companheiro de análise e trabalho, Friedrich Engels, vão elaborar a proposta do socialismo científico, um socialismo mais pragmático, um socialismo baseado num método específico e que conseguiria trazer a proposta de uma revolução propriamente dita através do comunismo, da revolução comunista, como queriam. É o chamado marxismo. O que acontece, meus queridos e queridas, é que essas inspirações teóricas de Marx e Engels, cunhadas a partir da segunda metade do século XIX, vão inspirar a proliferação de movimentos trabalhistas, de até mesmo revoltas, ou, enfim, até mesmo de revoluções, como aconteceu em 1917 na Rússia, inspirados nas teorizações trazidas por esses grandes pensadores, Marx e Engels. E aí, muitos autores passam a denominar essa materialização das ideias de Marx e Engels sob o discurso de um socialismo real, por assim dizer. É interessante nós entendermos que, dentro da lógica do marxismo, o socialismo ele seria uma transição entre o capitalismo e o comunismo, me perdoe. De novo, uma transição entre o capitalismo e o comunismo. Não confundam, portanto, esses dois conceitos, tá? Porque dentro da lógica marxista, seria um momento em que o proletariado, ele, através da conscientização de classes, conseguiria, por meio da revolução, tomar o poder do Estado, destituir a burguesia e passar a implantar um conjunto de reformas necessárias para socializar os meios de produção que antes estavam sob a égide da burguesia. Por isso, o socialismo ele é um sistema socioeconômico baseado na lógica de que o bem ele não pode ser privado. Pelo contrário, ele deve ser colocado à disposição do uso e das necessidades da sociedade, indiferentemente das diferenças das classes sociais, por assim dizer.
Por isso, sendo uma fase transitória até a conquista do comunismo, Marx e Engels, quando fazem essa leitura do socialismo, vão nos dizer que, em primeiro lugar, não deveria se pensar os bens ou as propriedades numa lógica de como se fossem privadas. Na verdade, todo trabalho desenvolvido para se criar bens, para se produzir quaisquer serviços ou produtos, eles levam, enfim, todo um esforço por parte de uma articulação de trabalhadores, das suas responsabilidades, e já que envolve então essa coletividade, o trabalho e o resultado dele não pode ser apropriado por uma classe social. Pelo contrário, ele deve ser colocado à disposição de todos os indivíduos da sociedade. Por isso que há uma crítica muito forte à ideia da propriedade privada. E a proposta aqui é de que ela seja convertida numa propriedade social. Fala-se, portanto, de uma forma ou de uma sistematização que passa a contemplar muito mais as necessidades materiais e culturais do indivíduo e da sua forma de vida social, e não simplesmente interesses particulares de uma pessoa. Por isso, através dessa socialização dos meios de produção, dos bens, Marx e Engels vão entender que, postos a serviço da comunidade, isso iria trazer para a análise social uma redução das desigualdades entre as classes. Né? E essa seria a grande meta do sistema socialista, conseguir reduzir as desigualdades até chegar ao ponto em que não houvesse mais a exploração ou a imposição de uma classe sobre a outra, que nós conseguiríamos atingir o sistema comunista. Fala-se também, durante essa fase transitória socialista, na necessidade de se estatizar a economia, ou seja, o Estado assumir as frentes do sistema socioeconômico e implantar um conjunto de reformas, como, por exemplo, a planificação da economia, criar planos, né, através do planejamento, de programas, de reformas, através da execução dos mesmos e a partir da avaliação dos resultados do mesmo, lógico, sobre a lógica de ser pensada através da propriedade coletiva e não mais da propriedade como um bem privado. Por isso, fala-se muito desse controle por parte do Estado. Ele seria, durante o momento socialista, fundamental para conseguir reduzir essas desigualdades e dar prosseguimento ao processo revolucionário. Fala-se também dessa ditadura do proletariado. Seria fundamental, sim, haver essa imposição autoritária por parte da classe operária para que então os bens deixem de ser propriedades privadas da burguesia e possam ser socializados. E essa tarefa ela seria conquistada por meio da força. Né? Marx e Engels trazem esse aspecto pragmático da praxis como elemento fundamental da revolução. Por isso, conseguiria-se, né, segundo essa lógica de análise, promover a socialização e a distribuição mais equitativa das riquezas e dos bens, por assim se dizer. Agora, na história, todas essas ideias trazidas pelo campo abstrato e marxista inspiraram muitos movimentos sociais. Principalmente ao longo do século XX, tivemos bastante exemplos clássicos de contextos em alguns países que buscaram, através da inspiração marxista, uma justificativa para empregar a revolução nos seus países. Estamos falando, por exemplo, do socialismo real, de casos, a exemplo da Revolução Russa de 1917, através da posse do poder por parte dos bolcheviques. Estamos falando da sua posterior transformação na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob o totalitarismo de Stalin em 1924. Estamos falando da República Democrática da Alemanha após a conquista, né, por parte dos aliados e a própria divisão do país, né, segundo a influência que ela recebeu de acordo com a invasão dos dois grandes sistemas socioeconômicos, de um lado Estados Unidos, França e Inglaterra, do outro lado a União Soviética. Estamos falando dos pequenos países do leste europeu, da própria China, que a partir de 1949 também se converte
ao modelo socioeconômico socialista. Estamos falando de Cuba, a partir da sua Revolução de 59. Estamos falando do Vietnã. Estamos falando também da Coreia do Norte. Todos esses sistemas, meus queridos e queridas, percebam, principalmente a partir aqui da República Democrática da Alemanha, eles estão inseridos no momento da geopolítica cunhada como a Guerra Fria. E seria importante que você já faça esse link com os estudos da geografia e da história para conseguir reconhecer justamente como o socialismo, ao longo do século XX, vai ser colocado como abordagem ou como proposta antagônica ao capitalismo e como proposta realmente para conseguir corrigir todos os erros e as mazelas trazidas pelo seu modelo antagônico. O que eu quero que vocês entendam é que ao longo do século XX, na Guerra Fria, capitalismo e socialismo tiveram sim uma disputa ideológica. Eles serviram a interesses da disputa traçada por União Soviética e Estados Unidos. Hoje em dia, o que eu quero que vocês entendam é que nós não podemos mais pensar sobre a lógica de dois sistemas socioeconômicos competitivos entre si ou que disputam uma ideologia. Devemos sim pensar o capitalismo e o socialismo como propostas que não são totalmente antagônicas ou excludentes, mas como propostas que podem sim se complementar nas falhas umas das outras. E talvez assim a gente consiga ter uma visão um pouco mais proporcional, razoável, crítica, para entender a realidade social e poder realizar intervenções nela para buscar mudanças impactantes. Meus queridos e queridas, tenha certeza de que o que nós exploramos nessas nossas últimas videoaulas sobre sistemas socioeconômicos garantem a você um conteúdo muito apropriado para que você consiga gabaritar todas as questões relacionadas a esse tema. Eu quero sim que você deixe os seus comentários aqui na nossa plataforma, aqui no nosso canal no YouTube, que você mande para mim as suas dúvidas, ou até mesmo comentários, ou até mesmo faça qualquer adendo que tenha despertado em você ao longo das nossas reflexões, e não deixe de acompanhar os nossos próximos posts aqui no nosso canal. Deixe a sua curtida, acompanhe, se inscreva aqui, né? É sempre um prazer e a gente precisa crescer. E esse crescimento ele é voltado para o sucesso de vocês. E é para isso que eu me empenho todos os dias, para ver a realização de cada um de vocês. Deixo aqui meu forte abraço e sempre a mensagem que eu gosto de pontuar a vocês. Não percam as forças, eu estou com cada um. Tá? E eu sei que essa nossa união vai nos levar muito além do vestibular, vai nos levar ao infinito. Um forte abraço, meu querido e minha querida. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais.